Bom, me apresento, meu nome é Clarice da Silva Taulé Ali, eu sou do povo Kalioanatori, da Guiana Francesa. Eu sou também brasileira pelo meu pai, e isso pode dar uma certa confusão, porque tem pessoas que me dizem, mas como é que você pode nos representar, embora você tenha um nome brasileiro, o que é um pouco estranho, né? Então, sou sempre obrigada de repetir que toda a minha árvore genealógica e dizer que eu sou Calinhá, sou brasileira, sou francesa, sou amazônica, venho de um pequeno país, de um território francês que situa-se na América do Sul e tenho um passaporte europeu, eu posso viajar na Europa inteira sem problema. Então, eu sou obrigada a repetir a cada vez toda a minha identidade, contar toda a minha história, para que as pessoas entendam por que eu me chamo Clarice Taulelali da Silva. E vocês são as pessoas desse tipo. Eu moro em Paris há 2 anos e meio, sou estudante na Escola de Belas Artes de Paris, faço meu diploma este ano, então todos vocês estão convidados para o meu diploma no final de maio. E essa mesa redonda, para mim, era muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar sobre a minha apresentação hoje, que vai ser muito, de uma certa forma, improvisada, para mim, era no momento certo, porque eu falei, porque desde que eu passei o meu bacalaureat, eu fui para Toulouse para fazer um curso preparatório artístico. Eu não consegui ficar o ano inteiro, porque era a primeira vez que eu enfrentava essa questão identitária. Então, eu reivindico essa minha identidade Tauleu ali há já muito tempo, mas pela primeira vez, quando eu cheguei aqui na França, país europeu, e foi a primeira vez que me fizeram me sentir negra. Não era nem indígena. E, para mim, era a primeira vez que eu enfrentava tanta discriminação, tanto racismo, sobretudo no mundo das artes. Me disseram explicitamente que eu era muito indígena na minha atitude artística e que tudo que eu queria contar, tudo que tinha a ver com a minha identidade indígena. Eu terminei fazendo um burnout no final desse curso preparatório e me deu mais forças, porque eu terminei entrando na Escola de Belas Artes de Paris, que foi uma revanche para mim. E eu entrei, eu fui muito bem acompanhada nas Belas Artes de Paris e fiquei aliviada de que o mundo das artes não se limitasse a esse tipo de atitude que eu tinha vivido 5 anos antes. E este ano, eu lancei uma grande reflexão, porque na Escola de Belas Artes de Paris houve uma luz assim na instituição que fez com que nós tenhamos uma aula, um curso sobre descolonizar e pensar na história da arte. E isso lançou reflexões no próprio anfiteatro sobre o que era bom ou ruim, as questões de apropriação cultural, as questões sobre como os povos indígenas eram representados. Então, todas essas coisas que já eram muito fortes em mim mesma, porque uma pessoa específica trabalhava as humanas e numa foto da coleção de Bonaparte nós víamos todas as maneiras quando os Calinhá eram na época, em toda a intervenção sobre a representação, que é muito importante no meu atual trabalho que eu realizo. E na minha iniciativa artística, como a floresta me faz falta, a cultura me faz falta, a floresta, minha aldeia e tudo mais. Então, embora eu esteja a 8.000 quilômetros da minha aldeia, eu tento, de toda forma, não perder o fio da minha cultura. Então, no meu trabalho artístico, eu misturo o artesanato, as pérolas, o trabalho com vime, todos os artesanatos que nós aprendemos na nossa aldeia. Eu sou obrigada a estudar aqui, porque eu estou muito distante, porque lá na Guiana não tem escola de artes, na Guiana, não tem centro de pesquisa sobre as culturas indígenas na Guiana, isso simplesmente não existe. Os povos indígenas não existem lá, é como se eles não existissem. Então, nós percebemos que tem uma falha
nesse sistema, e todos os estudantes são obrigados a sair da Guiana. E quando eu me encontro nessa escola que eu aprecio tanto, me sinto reconhecida, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu tenho que enfrentar certas questões de saber o que é ser indígena hoje em dia, no mundo contemporâneo, numa sociedade francesa, europeia, e também como me apropriar desse espaço e como devo me expressar nesta condição. O que é que isso significa? Será que somos legítimos de falar por mim, já que eu sou mestiça? Ou se eu sou legítima de falar aqui na França, na Europa e no mundo? Será que temos, de fato, um espaço para nós? E tudo isso é muito complicado, porque eu sou uma jovem que me questiono muito, mas é também, para mim, uma grande responsabilidade quando eu sou uma representante política, e é isso que eu sou. Faz 6 anos que eu me lancei politicamente junto às autoridades, ao meu povo. Então, nós vamos ter que encontrar uma maneira. Eu posso ser muito virulenta nos meus discursos diante das instituições, das autoridades, diante do Estado francês, mas na minha arte eu vou ser muito mais soft, suave, muito mais poética, e vou tentar sensibilizar as pessoas, vou procurar fazer com que as pessoas reflitam e comuniquem e estabelecer laços entre o mundo contemporâneo, o mundo moderno, o mundo tradicional, o mundo caliniano e o mundo brasileiro, todos esses mundos. Porque do que eu pude aprender em 6 anos de engajamento, durante os quais eu tinha muita raiva do passado, tudo que aconteceu pelos meus ancestrais, uma coisa que me ficou é que é importante a representação e a representatividade daquilo que nós somos como indígenas. E sobretudo, que é importante essa representação na medida em que eu tenho até justamente uma história para contar com relação a isso. A primeira coisa que eu aprendi na minha cultura e que eu gostei muito e que não é nenhuma coincidência, é que a primeira coisa que eu aprendi, antes mesmo de aprender tudo que eu sei sobre a cultura, foram as tatuagens corporais. Tabumpo, é assim que se diz na minha língua. E eu comecei a aprender os símbolos que desenhamos nos corpos durante as cerimônias de luto, e essa foi a primeira coisa que eu aprendi por acaso. Como por acaso, é o mesmo gesto quando você pega um pincel e começa a pintar. E à medida que você vai aprendendo os símbolos, eu aprendi os mitos, as legendas, como se faz a sua tinta, e cada um tem sua receita para fazer a sua tinta, isso varia de um povo para o outro. Então, você vai fazendo todo um trabalho de experiência, um trabalho verdadeiramente de quimista, de químico, de biologista. E já fazem 2 anos agora que eu estou dominando essa coisa, e eu me sinto orgulhosa disso, e eu domino isso com o meu iaiá, com o meu irmão mais velho. E com o meu irmão, nós somos os únicos na cidade de São Luís do Marroni, assim que a gente vai encontrar, quando a gente encontra a fruta do genipá. Então, sistematicamente, quando eu volto para a Guiana, durante todas as férias, eu tenho as mãos pretas, com tatuagem em toda a parte. E eu lembro que o primeiro dia que eu estava com as mãos pretas, eu fui na mercearia, que era o chinês, se chama o chinês, porque são sempre os chineses que têm essas mercearias, e eu fui comprar um sal. E o chinês teve aquele susto: o que é isso? O que é isso? E eu disse: isso são as mãos, é o genipá. E eu comecei a fazer uma espécie de pedagogia para explicar para ele. E à medida que eu continuava anos e anos, a cada vez a deixar minhas mãos pretas, vou 3 vezes por ano na Guiana, então cada vez que eu volto, ela sabe que eu vou ter as mãos pretas no final das férias. E à medida que eu vou fazendo isso, que eu faço as tatuagens e tudo, vamos inspirando outros jovens como eu a ter também as mãos pretas, porque isso suscita uma curiosidade neles para saber por que assim. E eu fiquei muito contente, porque no verão passado, quando eu voltei, eu estava, obviamente, com as mãos pretas, e nas redes sociais tinham tantas manifestações culturais na Guiana, e eu vi que todos os jovens indígenas, muitos deles com as mãos pretas, dessa ilustração. Então, essa questão da representação é muito importante na arte, na mídia, nas redes sociais.
o mesmo em qualquer tipo de manifestação cultural. Agora, para retomar a questão da arte, eu tento, na minha arte, de estabelecer uma ligação entre todos esses mundos que me servem de inspiração e que me alimentam no meu cotidiano. E tem um dos meus tios dizia, a quem eu homenageio hoje, ele me dizia que era preciso estabelecer um laço e não ficar preso ao ódio do passado. Então, a missão que nós temos, as pessoas da minha geração, e eu como mestiça, é de poder criar uma diplomacia. Então, eu tenho que trabalhar em cima disso e essa diplomacia e fazer com que, através disso, fazer com que as coisas avancem, criar museus que sejam dignos desse nome, que sejam dedicados às culturas indígenas na Guiana, porque lá somos totalmente inexistentes. Temos só o artesanato, isso sempre esteve presente, mas como nós não somos reconhecidos pela Constituição francesa, nós não temos direitos fundamentais como um povo indígena lá, pelos nossos costumes e outros, como existe no Brasil. Foi declarado cidadão nos anos 60. Então, tem todo um processo que faz que nós perdemos a minha cultura. A minha mãe também esteve num pensionato durante anos. Então, é um processo para que faça desaparecer essa identidade indígena. E isso, para uma parte da minha comunidade, é muito difícil para eles de tomar iniciativas. Mas se as instituições não estão ao nosso lado e se estão sempre numa atitude de apagar a nossa identidade, não pode funcionar. E é por isso que eu acho que a minha geração tem uma missão essencial de criar essas iniciativas de museus, de workshops, de trabalhos de sensibilização, de se reapropriar da cultura, das identidades e em busca de respostas. Porque no último combate no qual eu estou atuando, intervindo, tem uma coisa que eu pude observar, para encerrar minha fala, é que eu estou trabalhando por uma cidade que chama Achubu, que é uma cidade de prosperidade que luta contra a instalação de uma central elétrica ao lado da aldeia. E a primeira coisa que os jovens me disseram é que nós batalhamos porque a árvore sagrada nos pediu que nós nos batêssemos, e, sobretudo, porque a cultura é o esqueleto da nossa identidade. Se não tivermos mais isso, é a morte para nós. Então, nossa geração é uma geração que se dá conta a que ponto a importância da identidade, que é preciso fazer alguma coisa. Ilupa Lolbomando Yassagalagon. Bonjour à mes frères, à mes sœurs et à vous tous. Boa tarde às minhas irmãs, aos meus irmãos, a vocês todos. Eu sou Kalimat Menhoyu, eu sou artista. Eu tive recentemente o meu diploma nas Belas Artes de Lyon e eu venho de uma residência na cidade da Universidade das Artes, para a qual eu trabalhei num projeto que é o Assalá, que quer dizer eu vou voltar, eu volto. E este projeto fala do projeto de pessoas Kalinhá, em que elas foram trazidas da Guiana para França, para Paris, para serem exibidas durante exposições universais em 1882 e 1892. As pesquisas continuam, mas graças à exposição dirigida por Corinne Tocadevilliers, um grande trabalho de identificação, de valorização dessa história está em curso, e é a partir dessas pesquisas, dessa associação, mas também dos arquivos que estão em Paris e desse lugar que recebe memórias que, sim, são doridas, mas que devem ser evidenciadas e de que temos de falar, desse encontro de duas perspectivas, de duas maneiras de ver, e foi assim que eu comecei a trabalhar sobre esse projeto. Esse projeto continua em curso e é uma
uma mistura de vídeo, de escrita, e eu trabalho sobre a animação, então é realmente o território no qual eu me engajei e eu digo que a animação é a linguagem da transformação, muitas vezes é o que eu digo, então muitas vezes na animação convergem muitas disciplinas, muitos mídia e médio, através dessa perspectiva indígena, carinha, não é? Que eu vou investir a animação e a animação vai-me trazer a mim o facto de eu ser carinha vai-me permitir trabalhar sobre a animação. Então são entrelaços políticos, sociais, identitários e cada projeto que é criado é como sistemas. Eu projeto as minhas peças como sistemas compósitos em que eu questiono, eu partilho essas questões estão em mim, em relação a mim, em relação a como eu me situo enquanto artista, enquanto carinha no sistema francês e como, enquanto pessoas carinha, vamos transitar nesses diferentes espaços, como encontrar estratégias, soluções, problemas para poder sobreviver e poder dizer amanhã nós, Carlinhã, nós indígenas, estaremos sempre aqui. Eu vou talvez aqui mostrar um arquivo, é um arquivo de uma instalação que eu realizei e que quer dizer através Antonin Willion e eu vou depois explicar e vamos fazer aqui, depois eu vou ilustrar. Nokugo Aowa. Dans le creux de mes entrailles, j'ai trouvé la force de me reconnaître. Eu encontrei a força de me reconhecer, outros rostos apareceram no reflexo, os olhos com esperança chamaram. Nana, Inyononu. Nana, Kinipinonu. Iombo. Nana, Ishemo. Avancer et acter. Avançar para chegarmos no dia seguinte e pautar. Jogar ou retirar. Do corpo para o papel, do papel para o corpo. Eu digo e gritar para atravessar. O preto se desloca e as imagens se entrelaçam. E sempre no escuro, mergulhado no escuro, uma conversa que temos nesse espaço. Ele me acompanha. Merci. Obrigada.
En fait, ce travail, c'est une installation vidéo. Bom, esse trabalho é uma instalação vídeo com retratos de diferentes líderes intelectuais, pensadores de Abiyaya, o que nós chamamos hoje a América do Norte, a América do Sul, e nessa instalação eu faço como um apelo para todas as minhas irmãs, os meus irmãos, eu apelo aqui para podermos ver em nós e essa peça provém de uma longa pesquisa durante os meus anos de estudo, como eu, enquanto Kalinha, nós entendemos a educação, como nós enxergamos a educação que damos, mas também que é trazida de maneira diferente, e eu penso que temos uma grande importância em ver as nossas irmãs e irmãos que vêm do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina e outros ainda, Polinésia. E esse é um trabalho para dizer que, enquanto indígena, nós vamos atravessar os tempos, os espaços, muitas coisas, e é quando nós olhamos para o outro, os nossos irmãos, irmãs, só assim nos poderemos reforçar. Esta peça é realmente um apelo a como podemos tecer elos entre nós, como podemos reforçar, e vocês, enquanto não indígenas, como é que podem se aproximar, porque temos uma maneira de tecer e estabelecer pontes que me permita a mim, a partir do meu contexto específico, poder falar a uma maior parte de pessoas, fazer parte da intimidade e a parte do privado, mas eu penso que a partir desse contexto de cada história podemos falar uma parte universal. E essa instalação, os retratos são realizados com Genipa, e temos também esse trabalho de como vamos refletir nas nossas ciências enquanto Kalinha, como vamos pensar nas nossas artes. Eu queria citar Cátia Borges, que eu encontrei recentemente, e tem uma frase que dizia que nós indígenas sempre fomos contemporâneos. Quer dizer que hoje talvez seja uma nova moda de procurar soluções, mas nós sempre estivemos aqui, e eu penso que uma das nossas partes da nossa resiliência é a adaptação. E eu penso que a arte pode ser um território em que podemos nos questionar enquanto indígenas, de podermos procurar estratégias para sobreviver amanhã e como pensar no conceito, nas nossas técnicas, como é que podemos atravessar esses espaços. E eu penso que tem muita coisa que me emocionou, e sobretudo quando eu vi a árvore, não é, na qual o Kalinha estava inscrita. Kalinha era só uma parte deste grande tronco, não é? Um ramo, e a definição da Andréa, eu fiquei muito emocionada porque pelos vistos, tinha uma grande representatividade de Kalinha, mas na nossa realidade tem uma fragilidade palpável, e é isso que nós trabalhamos, é o que trabalhamos também nessa arte, não é? E eu penso que através da criação dessas peças, do facto de poder compartilhar quem somos e procurar também quem somos, nós estamos sempre nesse questionamento, vocês e nós estamos nesse período de questionamento, e em breve, todos os dias, nós tentamos trazer uma resposta. A partir desses diferentes projetos, como é o meu caminho enquanto Kalinha nesses diferentes espaços, e também confrontar os espaços, já que aconteceu neste anfiteatro e nós invertemos os papéis, como fazemos hoje, como nós pautamos com a nossa presença hoje. Essa peça e os nossos corpos, as nossas palavras estão aqui também para pautar. E nós temos grandes coisas aqui a tecer, não é? E, sobretudo, termos mais espaços para sermos quem somos e como queremos ser ouvidos,
como queremos ser simplesmente. Vou terminar com o último verso de um poema que eu escrevi em calinhá, em português e em francês, e é realmente para estabelecer e fazer um eco em relação a tudo o que nós atualmente estamos sendo transformados, não é? O poema é Onomangonon, quer dizer pensamento em calinhá. Excusez-moi, je viens de le perdre. Pardon. Acabei de o perder, mas Pilelu sawangaye, utoposa onulima podupo. Abenyu bokousa, elotuna enuko, amanon kesewamaton. Je hisse la voile, je navigue sur la transformation. Je suis le courant. Bois de cette eau, nous saluons la vie. Eu isso a vela, eu navego na transformação. Eu sigo a correnteza, beba desta água. Saudamos a vida. Merci. Magmahã? Chata Kangtakti, Chata Yofei. Eu vou começar com uma aula de Caingangue para iniciantes. Na língua Caingangue, nós não dizemos bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como muitas línguas indígenas têm, nós perguntamos se as pessoas estão bem. E se vocês estiverem bem, vocês respondem Hã. Magmahã? Muito bem. Foram aprovados na primeira aula. Vamos adiante. Quero agradecer a Majoí e a Dayara por conseguir me trazer para cá, né, com o apoio da Embaixada da França, do Museu da Língua Portuguesa, para que a gente pudesse estar participando desse colóquio. É muito, muito, muito difícil deixar os nossos lares, deixar o contexto brasileiro, a luta que os povos indígenas passam em diferentes frentes. Nesse exato momento, o meu povo chora. O luto da perda de uma menina que estava se formando em direito. Nesse momento, os pataxós choram a perda do Merongue, uma liderança jovem, né, que tombou no território. E por todos esses motivos, é um privilégio estar aqui, falando no Collège de France. Demorou muito tempo para chegar aqui. Parabéns, Dayara. Obrigada, Majoí, pela oportunidade de falar do lado de jovens lindas e talentosas. Nunca deixem que definam quem vocês são. Identidade se constrói. Nós somos fruto de estupro, de negação de identidade, de proibição de línguas. Então, perguntar para a gente por que você é branquinha, por que você não fala a sua língua, por que você não está vestida como há 500 anos atrás, ou pintada, ou com os adereços que hoje estão nos museus espalhados no mundo todo, é, no mínimo, uma amnésia histórica. Então, nós não perdemos as nossas línguas, elas foram proibidas. Nós não fomos invisibilizados, nós fomos negados como seres humanos. Depois, nas nossas culturas, as nossas línguas foram proibidas, as nossas comidas, a nossa espiritualidade. Existem diferentes formas de exterminar, mas todas essas formas estão em marcha. Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Eles sonharam com jovens preparadas que pudessem entrar em território diferente do nosso contexto e falar de igual para igual. Nós aprendemos uma primeira, uma segunda, uma terceira língua para chegar até aqui. Então, por tudo isso, participar desse colóquio é um privilégio, é uma honra, e eu quero agradecer a quem propiciou esse momento histórico.
Tecnologia é uma coisa feminina, né? Vem para cá. Tá. Bem, eu sou Caingangue, essa é a apresentação que eu fiz no início. O meu nome em Caingangue é Iofei. Iofei é a flor de uma erva medicinal. Iofei significa cura. E eu brigava muito com a minha avó. Normalmente os Caingangue, as mulheres Caingangue, as avós, escolhem o nome da criança. Com base, sim, né, na metade do pai, a gente herda a metade, os desenhos, os símbolos do nosso pai, mas nós somos educados por uma mãe da outra metade. A gente aprende a respeitar o diferente desde a mais tenra idade, porque nós somos educados pelo outro. E nós só podemos casar com o outro. Toda a metade da guerra, toda a metade do dia, toda a metade do sol é meu irmão. Então, enquanto eu ouvia, né, as definições das línguas, dizendo, né, essa é a irmã da mãe, é o irmão do pai, eu pensava, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós não temos órfãos, nós temos famílias enormes. E nós respeitamos a diversidade porque ela faz parte do nosso sistema organizativo. Então, quando as pessoas dizem, os Caingangue não tinham escrita até muito recentemente, isso não é verdade. Quando o símbolo da nossa cestaria, que foi o que restou da cultura material Caingangue, é estampado, seja nos nossos adereços, seja na nossa pele, isso já é uma inovação. Isso tem um significado. Isso é uma linguagem. Isso é a minha identidade, que tem sido utilizada historicamente sem que ninguém tenha pedido consentimento livre, prévio, informado. Eu sou advogada. Eu não escolhi ser advogada. Disseram, não temos advogados. Somos afetados pelas leis que os brancos criam sobre nós sem a nossa participação. Você vai fazer direito. Eu disse, não quero. Tenho outros sonhos individuais. Eles disseram o bem-estar do seu povo, que é um povo de guerra. Precisa que você abra mão dos seus sonhos individuais para que o bem-estar coletivo esteja acima como uma prioridade. Então, como eu sou filha da metade da guerra, eu disse, eu vou. E eu contava a história de que a minha avó me deu um nome que é próprio da metade da noite. E eu dizia, mãe véia, mãe Cofá, por que você me deu o nome de um chazinho? Tem tantos nomes mais apropriados. Diamante, cachoeira, né? Um chá, vó. E ela vivia tentando me ensinar. Ela era uma herveira, era uma parteira. E ela se esforçava muito para que eu entendesse a diferença entre uma folha e outra. E eu não estava interessada, eu queria brincar. E ela dizia assim, bem se vê que você é uma camé, você é da metade da guerra, vocês são brutos. Eu não estava muito preocupada, eu queria brincar. Bem, hoje eu sou a especialista brasileira sobre recurso genético, sobre patrimônio cultural e propriedade intelectual. Ao fim e ao cabo, a minha avó não estava errada. Eu trabalho com pajés do mundo inteiro. Eu trabalho nas Nações Unidas há 24 anos. Embora não existam diplomatas indígenas ainda hoje, é nessa área que eu atuo, né? Nada mais inadequado. A metade da guerra dentro da arena das Nações Unidas, onde se espera, pelo menos, né, que você tenha domínio de 6 línguas que não são faladas no Brasil. O português não é uma língua das Nações Unidas. E que você consiga trabalhar, né, com os diferentes países e regiões. Então, como essa é uma mesa sobre diplomacia indígena, eu, né, vou falar um pouco sobre essa experiência. Eu acabo de ser chamada para assumir no governo o cargo de primeira diretora de um museu governamental, o Museu Nacional dos Povos Indígenas, até então o Museu do Índio, no Rio de Janeiro.
uma estrutura que ficou fechada durante muitos anos e que tem o desafio de implementar a política pública de cultura para povos indígenas. Não sozinho, né? Então, talvez em função do mandato que eu recebi, dos pajés que foram apresentados aqui, do Davi Yanomami, lideranças como Álvaro Tucano, como Ailton Krenak, que são as nossas referências. E disseram, há 20 anos atrás, você vai estudar a proteção do nosso canto, da nossa dança, da nossa reza, do saber dos nossos pajés, porque os territórios já foram expropriados. As nossas culturas foram saqueadas. Elas estão disponíveis para quem puder pagar, mundo afora, nos museus e fora deles. Mas você vai se tornar uma especialista dessa área. Eu disse, vocês têm certeza? Eu não vou trabalhar com demarcação de terra, não vou trabalhar com saúde, não vou trabalhar com educação, porque o mundo do branco não funciona assim. Eles têm quadradinhos. Eles formam especialistas que sabem muito pouco, muito sobre quase nada. Essa é a universidade. E eles disseram, exatamente, vá. E você tem a bênção dos nossos pajés. Não esqueça de voltar de vez em quando. O mundo deles enfraquece o teu espírito. Vem tomar banho de cachoeira, vem ser... Enfim, ouvir os cantos. Quanto mais longe de casa você estiver, mais o teu espírito vai enfraquecer. As nossas línguas estão desaparecendo. A cada 2 semanas, morre uma língua no mundo. São línguas indígenas. Então, com esse mandato, eu atuei ao longo dos últimos anos. Esse é o bioma de onde eu venho. Elas são majestosas. As araucárias são pinheiros endêmicos da região sul do país. E elas foram derrubadas. Existem poucas áreas que ainda têm araucária em pé. Então, quando a Josileia, e a gente não tem a expressão primo no Caingangue, nós dizemos renre e nve, a minha irmã, a filha da minha tia, a gente não tem tia, é a irmã da mãe, é a mãezinha, é a mãetim, falava dos territórios, das mulheres semente, né, de reflorestar as mentes, é porque a nossa cultura brota do nosso território. O nosso território é a base sobre a qual nós elaboramos toda a nossa cultura material. A nossa língua tem muitas palavras para o bioma de onde a gente vem, e quando ele tomba, a nossa cultura se vai também. Então, ecocídio e genocídio estão muito relacionados. Ecocídio e etnocídio estão muito relacionados. A cultura caingangue está em perigo juntamente com as nossas línguas, porque as nossas araucárias estão desaparecendo. E, com elas, a nossa cultura, porque era no tronco de uma araucária que se celebrava os rituais de morte do povo caingangue. E as pessoas dizem, como vocês perderam os rituais? Nós não perdemos, eles foram retirados de nós. Nós somos obrigados a derrubar araucárias com mão de obra escrava. Então, eu vim até aqui para falar sobre reparação. É isso que nós temos pleiteado nas Nações Unidas. Nós fomos negados como seres humanos. Disseram, vocês não são. As nossas terras foram declaradas terras vacantes, terras sem dono, res nullius. Nós éramos o ninguém da história. E depois disseram, bem, o seu saber não é ciência, o seu saber é empírico, mas os nossos pajés servem de base para centenas de patentes todos os anos, sem que as universidades reparem o extrativismo intelectual do qual nós fomos vítimas ao longo da história. A universidade tem um papel. As instituições precisam ser descolonizadas. Até quando nós serviremos só para ser os alunos? Até quando nós seremos letra branca, papel em branco, culturas inferiores, exóticos? Não.
Nós viemos para dizer que, independente das fronteiras nacionais, nós já estávamos lá, há 4, há 5, há 10 mil anos. Nós temos tecnologias tão sofisticadas que, até hoje, não se consegue reproduzir determinadas peças da ourivesaria dos povos da América Central, que até hoje não se consegue reproduzir a arquitetura de muitos monumentos feitos por povos indígenas, mas a negação chega a tal ponto que dizem extraterrestres fizeram, mas não conseguem dizer os povos indígenas têm tecnologia superior à nossa. A ciência deles é mais avançada do que a nossa, porque se os nossos sábios tivessem sido ouvidos, nós não teríamos chegado ao fim do mundo tão rápido. Estamos no antropoceno. O que significa que a ciência, que disseram para a gente que era superior, deu errado. Está na hora das universidades concederem títulos de doutores honoris causa para aqueles que foram pesquisados e negados na sua sabedoria. Quantos mestrados, quantos doutorados, quantos pós-doutorados concedidos sem que se dissesse eles são a fonte desse conhecimento. E essa fonte funciona. Milhões em investimentos, anos em pesquisa economizados. E eu me refiro só a patentes, mas não só isso. Como eu vim a ser o que eu sou? O matriarcado não é formalmente reconhecido. Essa senhora, veja, as caingangues são lindas do início ao fim. Ela parece uma águia. E, normalmente, ela não sorria. É muito difícil ver ela sorrindo. Essa moça foi mandada, com 15, 16 anos, para um internato, porque os caingangue não tinham escrita. E era preciso estudar a língua caingangue, porque é um povo de guerra. Um povo que não aceita imposições. A única forma de quebrar a resistência do caingangue a aceitar valores externos era usando a língua. A educação foi um instrumento de etnocídio. Escrever a nossa língua era só uma estratégia para inserir valores que eram externos. A minha mãe foi a menina que foi pesquisada para colocar o caingangue na forma escrita. Quando eles perceberam isso, então, do norte do Rio Grande do Sul veio a primeira turma de professores indígenas do país. Quando eles perceberam que eles tinham sido utilizados para destruir a nossa cultura, começou todo um processo de utilizar a educação como uma ferramenta de fortalecimento da nossa identidade. Essa mulher é responsável, junto com outros professores, por toda a legislação sobre educação que nós temos no Brasil. Específica, intercultural, bilíngue e sem a qualidade que nós desejamos. Mas isso está na lei graças ao trabalho dela. O pai dela sonhava em ver advogados indígenas. Ele estaria orgulhoso. Meu avô era cacique no norte do Rio Grande do Sul. Então, nós fundamos, essa senhora fundou, o primeiro ponto de cultura indígena, é um programa hoje no Ministério da Cultura. Ele foi depredado por denunciar o agronegócio, por denunciar a soja. E agora está sediado na cidade de Coxilha, que é fora do território, porque os nossos territórios são vítimas de violência extrema. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Contrariar o matriarcado caingangue não é uma coisa recomendável. Então, eu não prometo falar sobre nada do que está aí, mas, tecnicamente, nós falaremos sobre como trabalhar com culturas vivas em diferentes contextos, porque as nossas línguas são parte da nossa cultura. Elas podem estar presentes nos territórios, nos museus, nas universidades, quando elas se tornarem pluriversidades, nas instituições de governo, como hoje nós temos uma ministra, como hoje o órgão indigenista oficial é presidido por uma advogada indígena, como hoje, no contexto internacional, nós afirmamos os nossos direitos que foram historicamente negados. A razão disso é a manutenção da nossa diversidade, é a sobrevivência
das nossas culturas para as gerações que virão. Porque nós não sabemos que planeta nós deixaremos e que gerações nós estamos deixando para trabalhar com o outro. Meu povo tem 60 mil pessoas que vivem em 4 estados diferentes. E os povos indígenas do Brasil hoje representam 1% da população brasileira. Nós temos povos em situação de isolamento voluntário que viviam como na época da invasão, que estão sendo massacrados pelo ouro, pela bauxita, pelo minério de ferro, pela soja com sangue, Guarani Kaiowá, pela cana-de-açúcar. Só mudam os produtos. A exploração sobre o território é a mesma, porque esse 1% que nós somos está sobre os 13% das áreas mais conservadas da Terra. Nas últimas décadas, o desmatamento derrubou 20% da Amazônia. Dentro dos territórios, o desmatamento foi de 2%. E, mesmo assim, a gente ainda tem fama de predador. Mas não é só a Amazônia. Se o Cerrado cair, a Amazônia não se sustenta. Se o Pampa cair, a Mata Atlântica também vai ser afetada. Nós temos 6 biomas, espécies endêmicas em cada um deles. E nós fazemos parte do nosso território. O que acontece com ele acontece com a gente. Nós não somos descolados da terra onde a gente mora. E parece tão difícil entender isso. Ninguém manda indígenas para as universidades para estudar coisas abstratas. Nós precisamos voltar, como o Mairu falou pela manhã, com resultados concretos. Nós não podemos voltar sem resultados. Nós não viemos ao Collège de France simplesmente para exibir plumária. Ou para que vocês compartilhem a beleza dos nossos cantos e as nossas danças. É um grito de socorro. As nossas línguas estão morrendo, os nossos conhecimentos estão sendo expropriados, é a última fronteira que está sendo expropriada. É o saber de dentro dos nossos pajés. Eu sou diretora de um museu fechado há 8 anos e sem recursos para reformar o casarão português que deram para a gente guardar os acervos. Não temos apego com o casarão português, mas a gente também não tem problemas de trabalhar em condições que não são ideais. Podemos projetar grafismos, telas, produções dos nossos artistas. É um novo tempo. Nós temos 340 mil itens, né, numa coleção que inclui 20 mil itens etnográficos, 20 mil publicações, 400 obras raras e 300 mil documentos, vídeos, áudios, fotos que contam como foi a história recente do massacre do qual nós somos remanescentes. E aí nós temos diferentes frentes de atuação. Publicações como a Unesco tem sido parceira de gramáticas indígenas. Isso é um produto que nos interessa, porque ele vai para dentro das nossas terras. Ele é para fortalecer. Está na hora de apoiar projetos que nós elegemos como prioridade, e não que alguém disse que é importante para nós. Trabalhamos com arte, com audiovisual, com autores indígenas. Então, aqui estão algumas das gramáticas que já foram publicadas, né, desde 2014, nesse projeto, e aqui as que vão ser lançadas esse ano estão prontas para publicação. A última é a gramática wapixana, que deve ser lançada agora em abril. Esse é o tipo de coisa que interessa para a gente. Por favor, apoie. Porque sempre tem a pergunta como podemos apoiar. Nos ouvindo, perguntando o que é prioridade para nós. A história da educação escolar indígena, como proteger o nosso patrimônio, são objeto de teses de estudantes que enfrentaram o mundo meritocrático da academia, este universo em que nós estamos. É hora deles serem as nossas referências. É hora de nós termos apoio para que os nossos intelectuais possam falar em primeira pessoa.
Não mais que falem em nosso nome e digam o que é bom para nós. Nós temos tanta capacidade quanto de mostrar as nossas culturas de forma oral, mas também de forma escrita. É muito mais fácil trabalhar com arte e com cultura do que fazer discursos jurídicos. E eu sei porque eu sou uma advogada. Se os senhores estiveram nas Nações Unidas, pode ser bastante aborrecido passar uma semana discutindo se o ponto ou a vírgula permanece no texto. Mas a arte é muito mais interessante, razão pela qual a minha irmã, Tucano, fez a Unesco cantar essa semana. E é um marco histórico. A arte é muito mais interessante. Por isso eu não queria fazer direito. Mas era uma necessidade. Na Netflix, nesse momento, a gente tem uma série infantil com expressões culturais tradicionais caingangue chamada Luz. Meu filho disse, mãe, preciso aprender mais palavras em caingangue, meus coleguinhas querem saber. Existem formas de a gente apoiar a revitalização da cultura. E nós queremos trabalhar com essas formas. Pela primeira vez, o Festival Internacional de Cinema Ambiental vai trabalhar com uma mostra de cinema para povos indígenas, para cineastas indígenas. Nós precisamos de todos os espaços que os senhores quiserem nos dar. Nós, finalmente, trabalhamos com a diversidade linguística do ponto de vista das mulheres. Está ali a Josileia Caingangue. Ela é doutora, foi a primeira doutora em antropologia do nosso povo. Nosso povo, em nossa família, formou a primeira médica, a primeira jornalista, a primeira advogada. Não por acaso. Nós precisamos desses espaços. E, para finalizar a minha apresentação, antes que a minha palavra seja caçada, como eu fui convidada para falar sobre diplomacias indígenas, eu quero lembrá-los de que, em maio, nós temos uma conferência diplomática. Ministros de Estado do mundo todo se reunirão nas Nações Unidas, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, talvez o órgão mais rico das Nações Unidas, para aprovar um futuro instrumento sobre as nossas culturas, sobre as nossas línguas, sobre os nossos cantos, sobre o saber dos nossos pajés. Nós precisamos que o mundo seja pressionado, que a ONU seja pressionada a reconhecer que nós somos, sim, criadores, que nós somos, sim, artistas, que nós temos, sim, ciência, e que as patentes feitas sobre a andiroba, sobre açaí, sobre copaíba, sobre a ayahuasca, sobre o nosso sagrado, elas precisam respeitar o nosso consentimento livre, prévio e informado e devem repartir os benefícios que eles têm oferido por isso. Milhões investidos na estévia que nós tomamos na indústria de bebidas dietéticas, que nunca foram compartilhados com os Guarani. Essa conferência não pode decidir sobre o nosso futuro sem a nossa participação, sobre a nossa cultura sem a nossa presença. Então, todos convidados para o nosso caucus, que é como as Nações Unidas denomina os grupos regionais, então, o caucus indígena no Brasil, para que a gente possa estar fazendo um documento de posições sobre o que nós esperamos desse futuro instrumento. E nós esperamos reparação. Reparação sob a forma de repatriação, reparação sob a forma de descolonização de instituições, de abertura de espaços, de apoio a iniciativas. E cada povo tem a sua própria ideia do que seja reparação. Construir os museus que nós queremos. Museus que não são descritos por terceiro, com a nossa cultura colocada atrás de um vidro. Museus com cultura viva. Museus que possam falar a partir das nossas próprias visões de mundo e que falem em primeira pessoa. Eu vou deixar aqui os meus contatos e quero terminar com uma saudação que é muito usada por povos da África do Sul, que é Savabona Chikoba. Savabona significa eu te valorizo, eu te respeito, você é importante para mim. Quando o mundo, quando as universidades, quando as instituições chegarem a um ponto de descolonizar, a ponto de nos dizer, Savabona, os povos indígenas são importantes, nós respeitamos vocês.
Vocês são valiosos para a diversidade cultural do mundo. Quem sabe nós possamos responder Shikoba. Então, nós existimos para vocês. Idmahutim. Muito obrigada. Vous avez des commentaires? Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Je vais peut-être me lancer. Então, vou fazer eu a primeira pergunta. Eu tenho uma pergunta a fazer a Fernanda, sobretudo saber qual é a posição do povo Kengeng com relação à antropologia das coisas mais distantes, não da sua própria cultura, mas do conhecimento de outras culturas fora deles, e mesmo fora do Brasil. E se para eles é uma preocupação para os jovens. Então, é a minha pergunta. E isso é uma questão que nós tínhamos abordado durante o colóquio internacional cultura no Equador, com Felipe Descola e Anne-Christine Taylor, que está aqui presente, assim como Maurício Neri. Então, nós tínhamos participado desse encontro com os mais altos dignitários do Chua e do Equador, e eles tinham uma real preocupação, depois desse encontro que aconteceu, para saber o conhecimento do longínquo, ou seja, da França, das instituições francesas, por exemplo. E foi feito um diálogo sobre o parlamento francês, as instituições francesas. Então, eu queria saber se para o povo Kenghen existe essa preocupação, ou de outros povos do Brasil, de conhecer, de querer levar essa diplomacia para além dos seus limites, de simplesmente o interesse de revitalização e de defesa dos direitos ligados à terra e aos territórios. Está preso? Está preso. Nós temos uma preocupação tão grande com o distante que nós enviamos muitos jovens para as universidades. Talvez o Caingangue seja o povo que mais tenha gente formada em nível superior, na pós-graduação, exatamente pela necessidade de entender o diferente, apropriar aquilo que é possível e trazer soluções para casa. Mas nós não trabalhamos só com o nosso povo. Quando a gente faz trocas interculturais, nós vemos o quanto nós temos de similaridade com outros povos, como as organizações, muito embora tenham coisas diversas, também tem coisas similares. E é por isso que no mundo indígena brasileiro, nós chamamos o outro de parente. Ele não é do meu povo, mas ele faz parte da família indígena. Então, enviar os filhos, os jovens, para fronteiras longínquas é uma perspectiva que nós temos porque nós vemos na educação, no diálogo, na interação, uma ferramenta possível de melhoria da situação dos nossos territórios. Então, o outro pode ser um aliado, porque nós somos minorias hoje. Nós fomos maiorias no passado. Então, se nós tivermos alianças, nós temos um mundo possível, né? Então, o fato de enviar jovens para as universidades não é para que eles aprendam as agendas da academia, é para que eles contribuam com ela também a partir da nossa diversidade. Então, diversidade como um fator de riqueza, língua como um fator de identidade, porque enquanto você está dentro do território, tudo é normal para você. Quando você sai, você vê que as coisas são diferentes e que as pessoas não têm os mesmos costumes. Aí você percebe o que era a tua identidade, o que era a tua língua, o que era a sua comida, a sua roupa, a sua cultura. E isso te fortalece. Quando a gente está longe de casa, a gente dá muito mais valor, principalmente quando a gente volta.
Merci. Eu vou falar em português para vocês já. Eu ainda vou aprender. Queria agradecer a mesa, a fala das nossas parentas. Gosto muito de aprender com os povos indígenas da França. Tenho muito carinho e admiração pela Clarice, pelo seu povo Calinha. É chocante ver a dificuldade dos povos indígenas amazônicos de conseguir espaços de voz e representação num país que se coloca diante da história do mundo como uma grande referência cultural. Assim, também, enquanto artista, enxergo na arte, nas linguagens artísticas, uma importante plataforma da construção política do projeto de sociedade que nós vivemos. Tive a oportunidade de iniciar meus estudos em Arts et Sciences de l'Art à l'Université Paris 1, na Sorbonne. Eu lembro quando cheguei lá, eu estava trazendo somente a minha mala de roupa, 23 quilos de roupa, não conseguia trazer meus desenhos. E quando nós apresentamos o nosso portfólio, eu fiz o que eu podia e a professora me xingou na frente da sala inteira. Falou, c'est n'importe quoi. Eu dizia, mais madame, je pense, mais je m'en fous ce que tu en penses. Gritando comigo na sala de aula, na Sorbonne. E eu fiquei tão chocada que eu fugi, voltei para o Brasil. Fiz o meu estudo, minha graduação e a minha pós-graduação na Universidade de Brasília, onde me tornei professora de artes, depois fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos e depois passei a atuar enquanto artista. Aqui na tela temos uma fotografia do parente do povo Dessano, também do Alto Rio Negro, o Paulo Dessano, chamado Pamani Marsan. É o povo da transformação. Colocando nossos grafismos antigos com essa técnica, e sempre nos questionam sobre a técnica, né? Por que não pintamos somente com genipapo, com urucum? Por que não fica somente com seu artesanato índio? Não, por que você pinta com tinta acrílica? Por que você usa fotografia? Por que você segura um celular na mão? Como se isso retirasse nossa identidade. As artes, as técnicas, as ciências, os conhecimentos são abertos para todos. Ocupamos estes espaços para trazer, como disse a nossa parenta, a perspectiva de que sempre fomos contemporâneos e que as narrativas das representações sobre os corpos indígenas na história da arte também serviram politicamente como um projeto de retirar nossa humanidade dentro das narrativas históricas presentes na academia, nas escolas e nos espaços de poder até hoje. Por isso é importante, né, celebrar e abrir espaço para estes artistas indígenas da contemporaneidade sempre presente, tanto os anciões que mantêm as suas práticas tradicionais, quanto aqueles que trazem as linguagens, digamos, entre muitas aspas, modernas, para apresentar a sua arte ancestral com a potência do exercício desse diálogo possível. Neste próximo ano, aliás, também gostaria de agradecer a presença dos representantes da Embaixada do Brasil e da Embaixada da França, que se prepara nesse diálogo bonito, dessa aliança entre nossos países, que é o ano do Brasil na França e da França no Brasil, na perspectiva de que nós possamos ter mais espaços para compartilhar essas outras linguagens que são a melhor plataforma para a sensibilização e abertura de novos pensamentos no conjunto da nossa sociedade. Anhum, gratidão. Je suis désolé, enfin, merci beaucoup, c'était super intéressant.
Obrigado, foi muito interessante. Vou falar em francês, mas vou ser rápido. Nessa área das transformações da arte, eu queria saber, se de uma maneira geral, que isso tem a ver também com outras maneiras de transformação, mas a questão é de saber se vocês constroem pontes, estabelecem pontes com outros lugares do mundo que pode ter acesso com outros pontos comuns, como a África, ou a Polinésia, ou a Nova Zelândia, ou a Austrália, enfim. Eu não sei se eu vou responder exatamente, diretamente a sua pergunta. E como Calinha da Guiana, eu acho que o que é interessante no caso do sistema francês, e o país, que é a França, com toda a sua história colonial, é o fato de que a França é talvez um dos únicos países que ainda tem colônias, que são chamados departamentos ou territórios ultramarinos. Mas são como se fossem colônias. É por isso que tem, nesses departamentos, movimentos de independência territorial. E o que é complexo nessa situação é que quando eu começo a falar dos movimentos políticos indígenas e do movimento de independência na Guiana, e que eu tento me inspirar dos movimentos do Brasil, do Suriname, da Venezuela, enfim, de toda a América do Sul, mas os países vizinhos, que são os mais próximos, que é o Brasil e o Suriname, a primeira coisa é que nós não temos a mesma legislação, nem a mesma Constituição. Eles são países independentes, e nós somos um território francês sob a tutela da França, nós somos como uma colônia. Acho que temos que aceitar esse termo. Então, o que é incrível é que nós somos obrigados a sermos solidários com outros territórios ultramarinos, como a Martinica, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, quando, na realidade, nós estamos espalhados no mundo inteiro, no Pacífico, no Caribe, em todo canto. Mas a gente não tem escolha, porque temos o mesmo carrasco, digamos assim, temos que fazer com os meios que temos. Então, é o mesmo sistema, a Nova Caledônia e a Polinésia não é a mesma coisa, porque tem uns estatutos um pouco diferentes, mas o tipo de movimentos são semelhantes. Então, no setor político e na área política, nós estamos agora apresentando um projeto de evolução estatutária que está em preparação. E, nesse projeto, nós temos que incluir, logicamente, digamos, a questão indígena. Então, esses povos, na Guiana, somos mais ou menos 10 mil, somos 6 nações na Guiana, o Ayaná, o Calinhá, o Baiconê, o Tecô, o Ampi e o Loconô. Então, nós temos que saber como estruturar, porque nós não somos reconhecidos na França, e assim, fora o nosso próprio sistema tradicional. Então, a gente tem que encontrar uma legislação que seja compatível. Então, por isso que a gente trabalhar com os canais, a gente se inspira com a maneira como eles se reestruturaram, dos movimentos. Nós vimos também com o povo da Polinésia, e, sobretudo na parte política, e tentamos trabalhar em ligação com os territórios ultramarinos, que isso é ainda mais complexo, já que, quando trabalhamos com esses territórios, mas temos que manter uma unidade da população da Guiana, e isso tem que ter um trabalho de sensibilização já interno à Guiana. Mas não temos escolha. Nós, como Calinhá, aqui na França ou na Guiana, nós não temos que trabalhar com... E é incrível. Eu, quando fui para as Nações Unidas em julho passado, eu fiz uma formação lá, um treinamento de 4 semanas, e lá é por isso que se fala dessa complexidade cultural e linguística, porque eu estava no grupo linguístico francófono,
com países vindos do Maghreb, da África do Norte, e com a África Ocidental, e a problemática não eram as mesmas. E o grupo linguístico francófono e o grupo lusófono, eu fui pegando um pouco, tentando me inspirar de uns e dos outros para pensar essa política indígena na Guiana. Então, por isso que é essa a resposta que eu tenho a lhe dar. Com relação a todos esses passos, pelo que a Clarice falou, e no conceito de diplomacia, com relação ao conceito da Guiana, tem várias camadas. Existe uma diplomacia entre as nações indígenas, conjugada com outras populações do território, e isso vai se estendendo. Então, é uma relação muito ambígua, muito complicada com a metrópole, aqui na França. Mas eu acho que nós estamos nos aproximando entre as pessoas da Polinésia, da Guiana e da Nova Caledônia, porque tem uma aproximação um pouco na dor, né, com essa colonização que nos atravessou nossos países, nossa vida. E hoje isso nos aproxima através dessa dor, mas durante a residência que eu fiz, que se destinava aos artistas, entre aspas, ultramarinos, nós pudemos nos aproximar uns dos outros na nossa dor, na nossa história, mas também nas nossas esperanças. E eu acho que é isso que, de fato, vai realmente nos aproximar com relação a essas mudanças, porque acho que estamos vivendo uma grande mudança sobre essa heterogeneidade da França, e temos que estar conscientes da complexidade do que pode ser, do que representa a diplomacia como indígena, e ter a questão dos territórios, e mesmo uma pessoa que mora aqui, que vem da metrópole, de pensar essa multiplicidade, porque ela existe de fato e ela sempre existiu. A pergunta foi sobre pontes, né? Nas Nações Unidas, muitas vezes nós dissemos: não se pode discutir sobre o nosso futuro e sobre marcos legais sobre as nossas culturas sem a nossa participação. Os Estados não são legítimos para isso. E a França é um dos países que tem dito: não podemos adotar a expressão povos indígenas porque o povo francês é um só. Então, eu pedi para projetar na tela a imagem de povos indígenas das colônias francesas e disse: não parece com vocês. Não falam a mesma língua que vocês, eles têm línguas indígenas. Como assim o povo francês é um só? Algo errado não está certo. Enfim, eu não sou uma diplomata, eu sou uma guerreira, mas sou uma advogada e sou uma arqueóloga. Então, ao longo dos últimos 20 anos, nós aprovamos o Protocolo de Nagoya, nós esperamos aprovar um marco internacional sobre a proteção das nossas culturas, para que nunca mais os nossos têxteis sejam utilizados como inspiração e nós não recebamos nada por isso como povos indígenas. Porque falar de fortalecimento sem falar de autonomia financeira para fazer isso é hipocrisia. Então, os povos indígenas do mundo têm se esforçado, têm feito pontes, têm organizado caucus, têm ido para as universidades, têm aprendido outras línguas, têm feito diplomacia sem ter nunca ido para o Rio Branco. E a nossa diplomacia é excelente, é bom falar, né? Nós só precisamos que eles entendam mais sobre povos indígenas. Nós precisamos de diplomatas indígenas. Então,
Para ilustrar como nós traçamos, como nós criamos pontes, eu quero ofertar a gramática wapichana que eu trouxe. O Wapixana é o povo da presidente da FUNAI. Ela não era presidente da FUNAI quando essa gramática foi feita, mas eu quero ofertar para a representante do Collège de France, do Laboratório de Antropologia Social, essa gramática como símbolo de uma aliança, de uma ponte, para que outros Caingangue possam vir, para que outros Wapixana possam vir. Nós somos 305, não precisa ser Caingangue. Nós somos parentes e a demanda é a mesma. Então, eu quero ofertar para a Andréia essa gramática e também uma cestaria do meu povo, um anel, uma aliança. É assim que a gente constrói pontes. Ai, caiu os anéis. Merci beaucoup, Fernanda. Merci, Clarisse. Muito obrigada, Fernanda, Clarice. Obrigada por este debate que acaba de ser aberto. É o início, na realidade. Esse debate é o início de um diálogo que eu espero que vai se desenvolver, vai se prolongar entre nós em torno de temas importantes que diz respeito à ciência e à antropologia, à linguística, mas que tem a ver muito para além com a diplomacia, a política e o desenvolvimento dos povos indígenas no Brasil. E eu espero, do fundo do coração, que nós possamos prosseguir no futuro esse diálogo e sermos aliadas na construção de projetos conjuntos, então, nos quais poderíamos participar juntos. Eu convido agora Helena Belchiona, vai falar, que é da Embaixada do Brasil na França, que vai dizer algumas palavras de encerramento antes da palavra de Dayara. Muito obrigada. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de l'ambassade du Brésil en France, je tiens à do Brasil na França, eu gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores, o Laboratório de Antropologia Social e o Collège de France, de nos receber hoje neste belo colóquio e por ter organizado esse evento. Eu estou encantada de estar aqui com vocês, aqui num lugar tão emblemático para as ciências e, sobretudo, para a antropologia. E para encerrar esse colóquio internacional de línguas indígenas da América do Sul, é um evento de destaque que permitiu valorizar um tema que tem um grande potencial para aproximar mais ainda os povos do Brasil e da França, pois ele aborda uma herança comum e do qual temos que nos orgulhar as comunidades indígenas dos dois lados da fronteira brasileira. Como foi dito ao longo de todo o dia de hoje, existe uma grande diversidade ainda de línguas indígenas no Brasil. Então, cada um revela a memória, as significações do mundo, os hábitos e as crenças. Então, essas línguas podem constituir, através dos debates, dos exercícios de reflexão, como o que nós tivemos hoje, é uma oportunidade de aproximação e de diálogo, não apenas entre as comunidades indígenas, mas também entre essas comunidades e os outros membros das respectivas sociedades. Neste momento muito importante das nossas relações bilaterais, unimos nossos esforços para relançar uma parceria estratégica França-Brasil e uma troca de visitas de alto nível entre os nossos dois países, como o presidente Emmanuel Macron vai estar no Brasil no final do mês, e é fundamental aproximar os laços de amizade entre as sociedades brasileira e francesa, sobretudo através dos intercâmbios culturais e universitários. Este colóquio pluridisciplinar, que reúne universitários vindo da antropologia, da linguística, da história e de outros setores, em torno de uma temática tão rica e diversificada,
como os vocábulos retomados aqui durante esse dia mostram esse impulso construtivo para reforçar os nossos laços comuns a partir da ciência, da educação e da cultura. Por decisão do presidente Lula e Macron, 2025 vai ser o ano cultural da França no Brasil e do Brasil na França. Esperamos que as línguas indígenas dos dois lados da fronteira, assim como suas várias formas de demonstração cultural, como a poesia e os cantos, serão temas presentes na programação desses eventos. Um evento como este de hoje também podem contribuir para tornar as relações entre a França e o Brasil representativas da sociedade brasileira e francesa em toda a diversidade e riqueza. Para tirar o melhor benefício dessas trocas cruzadas e estabelecer uma parceria perene que vá para além de 2025. E esperamos contar com o apoio das universidades brasileiras e francesas, que já têm uma longa história de cooperação. Então, convido a todos de participar deste projeto. E, para concluir, eu parabenizo a todos, mais uma vez, sobre essa bela iniciativa e faço votos de que possamos valorizar cada vez mais essa importante herança cultural da humanidade, que são as línguas e a cultura indígenas da França e do Brasil. Muito obrigada. Anhum, merci, gratidão. Gostaria de agradecer essa Casa de Transformação, Collège de France, e agradecer nossos parceiros, o Museu da Língua Portuguesa, a Embaixada do Brasil, o Ministério dos Povos Indígenas, a FAPESP, né, todas as pessoas que nos apoiaram para realizar esse trabalho, toda a nossa equipe da Exposição Nhé Porã, que veio como um sopro que abriu, né, e continua abrindo muitas portas, janelas, rios, trazendo voo de muitos passarinhos, né, para que nós possamos espalhar essa semente e ter diante de nós a esses 4 ventos aqui, né? Vou compartilhar um pouco desse desenho, que é a minha rosa dos ventos, né? Ao norte, embaixo, a águia; ao sul, o gavião real, que é esse aqui, né? O beija-flor e o condor, né? Do lado dos Andes, como 4 ventos que trazem muitas línguas, muitas mensagens, que dão a volta a todo o planeta, conectando, seguindo esse curso das águas e do sopro que também nos reúne. Da mesma forma que todos nós compartilhamos a mesma água, compartilhamos o mesmo vento, né? E Nhé Porã é sobre isso. Nhé é o hálito, a fala, a palavra do Espírito. Por isso, convidei anteontem, né, na Unesco, a fazermos esse exercício de respirar juntos. Né? Palavra para além da formulação de sons ou ideias, ser um exercício de poder respirar e bater os nossos corações em conjunto. Esse canto foi recebido em sonhos por um pensador que hoje também marca a nossa história de aprendizado, chamado Ailton Krenak. Ailton Krenak foi o principal articulador, o porta-palavra do movimento indígena durante a década de 70 e 80 e que defendeu a promulgação dos direitos que nós temos reconhecidos hoje na Constituição brasileira. Ailton, assim como outras lideranças tradicionais, compreende que palavra tem poder, mas no momento ele sentiu a força do silêncio. Se esse silenciamento era o silenciamento do peso, da tristeza, da dificuldade da luta, se era o silenciamento do Estado ou do luto vivido durante todo esse processo, em algum momento ele sentiu que se calou. Então sonhou com esse canto que dizia: Nhé Porã, Nhé Porã, respira, se concentra, respira e traga boas palavras. Traga palavras que possam ecoar, que possam transformar, possam semear esse sonho. Então, vamos todos cantar juntos? On chante ensemble? Oui? C'est comme ça. Nhé, nhé, ねえ
vous entend pas. Nhé, 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 porã. Et comme ça, on respire et on souffle ensemble. Nhé, 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 porã inte. Nhé, 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 porã. Et maintenant, tout doux. Nhé, nhé. Nhé, nhé, porã. Merci à tous. Muito obrigada a todos. Qu'on puisse toujours accueillir dans notre maison Então, que nós les possamos meilleures acolher paroles. nas Merci. nossas casas as melhores palavras. Muito obrigada. Merci à tout le monde et merci à tous les auditeurs aussi. Muito obrigado a todos e muito obrigado ao público e a de ter mantido esse dia muito denso. Foi um desafio para todos nós de poder mudar de língua e se adaptar. Muito obrigada.